Aleluias, graça e paz a todos vocês que estão aqui nos assistindo, né? Querendo aprender, querendo nos ensinar, querendo participar conosco dessa palavra do Senhor, desse momento da palavra do Senhor. Agradecemos a você que abriu a sua casa para que pudéssemos entrar e trazer a palavra do Senhor ao seu coração, à sua família, abençoando o seu lar, procurando, né, nos instruirmos dentro da palavra daquilo que é melhor para nós diante do reino de Deus. Amém? Eu quero trazer para a gente, para começar, né, para iniciar aí, um versículo que está em Salmos, capítulo 68, apenas a parte A, do versículo 6. Diz o seguinte: Deus faz que o solitário more em família. Uma vez que nós estamos num bate-papo, trazendo a palavra sobre a questão de relacionamentos, então eu quero deixar esse versículo para a sua vida, para a sua família, para a minha vida. Deus faz com que o solitário more em família. Porque lá atrás, em Gênesis, Deus já disse: não é bom que o homem viva só. Aí a gente tem que estar muito além de casamento, porque a solidão faz mal. Ela traz depressão, ela traz angústia e ela traz suicídio e morte. Então é necessário que tenhamos alguém ao nosso lado. É necessário que tenhamos um confidente ao nosso lado. É necessário que caminhemos com alguém para não nos sentirmos só e carregando sozinho a cruz das nossas vidas. Amém? Que você possa estar nos acompanhando, fazendo a sua pergunta, mandando para a gente daquilo que você tem dúvida, daquilo que você precisa saber, daquilo que você quer saber, o seu vizinho, o seu parente, qualquer um que tiver uma dúvida, manda para a gente. A gente vai estar, nós vamos estar nos esforçando para responder a sua pergunta. Amém? Graças e paz, queridos, boa noite. Boa noite para você que está entrando aí, está conectado conosco. Ótima noite. Boa noite. E para você que acabou de entrar, eu te convido neste momento a fazer a sua sala de vídeo, a compartilhar, né, essa ministração de hoje, para que ela venha alcançar vidas, né, e também que venha alcançar a sua casa, né? Nós estamos aqui para abençoar a sua casa, para abençoar a sua vida e te instruir conforme a palavra do Senhor. Amém? Então, neste momento, nós já vamos começar o nosso bate-papo, que nós temos perguntas. Então, vamos começar com a pergunta: como manter um bom relacionamento com os filhos? Como manter um bom relacionamento com os filhos? Olha, deixa eu pegar aqui para que nós possamos nos situar melhor, né, o que diz a palavra do Senhor em relação a, como se diz, o relacionamento de pai e filho e de filho com o pai, né? Porque a gente acha, porque a gente é pai, nós somos pais, a gente acha que os nossos filhos às vezes não têm vontades, né? Não tem sentimentos, né? Muitas vezes a gente fala o seguinte: eu sou seu pai, você tem que me obedecer e pronto. É uma realidade, essa é uma verdade. Mas só que também o filho, ele tem o sentimento dele. Tem hora que o pai manda fazer algo que o filho não quer fazer, ele vai fazer por obediência, né? Então tá aqui, ó, Efésios capítulo 6, diz assim, a partir do versículo 1: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. E vós, pais, então, queridos, isso aqui é um mandamento com promessa, né? Um mandamento com promessa. É um bom relacionamento entre pai e filho, que o filho honre seu pai. Como que a gente honra o nosso pai? A gente honra os nossos pais assim, suprindo as suas expectativas, né? A gente tem que ser filhos, mas não filhos inúteis. O que é um filho inútil? É igual um servo inútil, que só faz aquilo que lhe é mandado,
né? Porque a palavra nos diz que se nós fizermos tudo o que está na palavra, tudo o que nos é mandado, aí sim nós vamos passar a ser servos inúteis, porque a gente só faz o que é mandado. E aquele filho que surpreende o pai é aquele que honra. Como que nós honramos os nossos pais? Fazendo aquilo que os nossos pais às vezes nem esperem que nós façamos, né? Então, honrando os nossos pais com respeito, sendo bons filhos, não envergonhando a casa, não envergonhando o nome da família. Isso aí é algo primordial, porque o bom relacionamento entre pai e filho não é uma via de mão única, mas é uma via de mão dupla. Da mesma forma que o filho respeita o pai é obrigado a respeitar o filho, porque está assim também na palavra aqui no verso 4. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o que quer dizer isso? Por que a palavra está nos orientando a não fazer com que os nossos filhos fiquem irados? Porque tem pai que aproveita na situação de líder, de chefe da casa e subjuga os filhos. E a palavra de Deus nos mostra claramente que não é assim que funciona, porque Deus, Ele não subjuga os seus filhos. Da mesma forma que Deus é um pai amoroso, carinhoso para com seus filhos, nós também temos que ter esse exemplo. Então, da mesma forma que Deus é o cabeça de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja, e o pai, o homem, é o cabeça da família, da esposa, também é o cabeça do filho, dos filhos. Então, tem que ter esse respeito mútuo. Como ter um bom relacionamento? O bom relacionamento, ele tem que estar sempre firmado na palavra, de respeito. Porque nós vimos hoje uma geração que tem perdido muito respeito. O filho não respeita mais o pai, e o pai também não respeita mais os filhos, né? Porque se perdeu esse respeito, e o respeito ele foi trocado pelo medo. Muitos filhos não têm respeito pelos pais, têm medo, né? E quando você tem medo, é difícil, porque um dia você vai crescer, você vai virar homem e você vai perder o medo. E se você perder o medo do seu pai e não tiver o respeito, você vai estar dando um tapa no rosto dele, você vai estar brigando, você vai estar falando de igual para igual, e isso não é correto. Então você tem que ter sempre respeito. O que é respeito? O respeito quer dizer que eu não posso dar um beijo no meu pai, quer dizer que eu não posso brincar com meu pai, que eu não posso ter intimidade com meu pai. Não, pelo contrário. Quanto mais respeito você tiver pelo seu pai, mais intimidade você tem com ele, porque você o conhece na totalidade. É isso aí. Verdade, verdade, verdade. Né? Queridos, eu quero citar também a questão, dentro disso que o pastor Rodrigo falou, da diferenciação. Vamos citar um exemplo muito. Jacó e Esaú. Os pais têm que aprender que o amor, ele tem que ser dado de maneira bem dividida, bem tomada para todos os filhos que estiverem na casa. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós vemos lá nesse caso específico, né, de Jacó e Esaú, porque a gente viu lá a Bíblia colocando com clareza: amava Isaac, amava mais Jacó. E isso é muito perigoso, queridos, quando os pais não conseguem mostrar para os filhos que o amor é o mesmo para todos eles. Se é 2, se é 3, se é 4, o amor tem que ser demonstrado, para não causar no filho uma inveja, não causar no filho uma ira, porque causa ira, e não causar divisão entre os irmãos. Pode não causar divisão dos pais, né, do filho com o pai, que costuma causar também, mas a maioria das vezes começa a causar problemas no lar, irmãos brigando com irmãos, né? E de tal maneira, algumas brigas tais
que o irmão chega numa certa idade, que não conversa, sai de casa, não conversa nunca mais com o irmão. Por quê? Por causa daquela inveja que foi causada por causa dos pais. Por causa do relacionamento que o pai não soube mostrar, o pai mais a mãe, não soube mostrar que existe um amor para todos. Que o nível de autoridade, o nível de amor, o nível de justiça é para todos. De igual forma, igual como Deus nos trata, nós devemos verdadeiramente tratar os nossos filhos. Isso é muito necessário, queridos. Quanto a gente vai conversar com algumas famílias, né, aconselhar algumas famílias às vezes, a gente percebe algumas mães falando, exaltando um filho mais do que o outro, um pai exaltando um filho mais do que o outro. Isso é um perigo, queridos. É necessário que os pais coloquem a mão na consciência e percebam isso. Como eu trato A, como eu trato B, é da mesma maneira? É. Ah, mas é filha e filho, um é homem, outro é mulher. Não interessa, queridos. O amor e a justiça tem que ser da mesma maneira para todos. Tem que ser demonstrado esse amor. O filho tem que perceber, o filho e a filha tem que perceber nos pais este amor transbordante. Que não há divisão de carinho, que não há divisão de respeito, para que eles possam estar sentindo isso, né, e falando, nosso pai nos ama, nossa mãe nos ama. Para não falar assim, meu pai ama mais minha irmã, meu pai ama mais meu irmão. Entende? Então a gente precisa ter isso em clareza. A gente tem que aprender isso, né? Eu falo isso porque eu tenho 4 filhos, são 4 filhos diferentes um do outro, né? Muito diferentes, mas eu amo todos os 4 da mesma maneira, e a justiça é tratada da mesma maneira. O que eu falo que não serve para A, não serve para B. Não interessa o que eles estão pensando, interessa o que eu penso. Queridos, tem que ter isso, queridos, tem que ser demonstrado. Senão vai dar problema no casal, senão vai dar problema na família, vai ser divisão na família. E para consertar um filho magoado, lá com 16, 17, é ruim, é muito difícil, porque às vezes ele cresceu pensando que ele era menor na família, que ele era menos amado. Isso é perigoso. Com espírito de rejeição, né? Exato. E o maior problema que nós estamos enfrentando nesses últimos dias é que os pais têm sido mais amigos dos filhos do que pais. É um problema que tem que ser resolvido urgente. Não estou dizendo que você não possa ser amigo do seu filho, de forma alguma. Mas o seu filho, antes de te ver como um amigo, ele tem que te ver como um pai ou como uma mãe. Quando nós falamos pai aqui, queridos, estamos englobando pai e mãe, viu? Então, os filhos, ele tem que olhar para nós e ver uma figura paterna, uma figura materna, entendeu? Ele não tem que olhar para você e ver, é meu amigo, minha amiga. Não, eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe. Porque amigo, queridos, a gente não trata amigo como pai e mãe. Exato. Amigo é diferente. Exatamente. Né? E por isso nós estamos tendo esse grande confronto, porque muitos têm visto seus pais como amigos e não como pai. Então é um grande problema também que nós estamos enfrentando. Verdade, que isso pode até extrapolar o respeito entre filho e pai. O filho, quando vê um pai como um amigo, ele não vai ter o respeito como obediência, verdade, como uma ordem dentro de casa. Ele vai ver um pai, pode fazer o que ele quiser dentro de casa. Meu e o pai sendo a mulher. Verdade. Exatamente. A Geninha até comentou aqui que Deus é um pai amoroso. E a Rosa comentou, nós temos muita liberdade de brincar com minha mãe. Ela é muito brincalhona e carinhosa. É nossa amiga, mas é nossa mãe. Verdade. É aquela questão que o pastor Rodrigo falou semana passada, de saber os nossos lugares corretos no relacionamento. Né? Até com os nossos pais também nós temos que ter esse cuidado. Porque antes, hierarquia, né? Antes dos filhos, antes de ser amigas, são pais. Mesma coisa de Deus. Antes dele ser nosso amigo, ele é Senhor. Então ele sendo Senhor, ele manda e desmanda. Ainda que você chame ele de amigo, ainda que você chame ele para sentar do seu lado e conversar, tem essa liberdade, intimidade de conversar, ele é Senhor. Toda decisão é dele. Dos pais a mesma coisa, toda decisão é dos pais. E a gente tem que aprender isso. Vamos lá para uma próxima pergunta. Meus filhos não querem ir à igreja. O que fazer? Como manter essa boa relação com meu filho? Essa eu posso responder meia parte. Porque como eu não cresci num ambiente cristão, às vezes eu chamo meu filho para vir para a igreja, ele não quer, e às vezes ele vem. Mas o que eu faço para poder mudar isso na mente dele?
é ele vendo a mudança que Cristo fez em minha vida. É com minhas atitudes que eu tento trazer para ele e para a igreja. E ele, ao vendo mudar, ele vai sentindo vontade de estar mais na casa do Senhor. A mudança que ele vê em mim, com certeza, vai fazer com que ele venha mais vezes à igreja. É isso aí. Exatamente isso aí. Nosso veterano irmão Daniel, que já está com quantos anos mesmo de evangelho? Né, o evangelho? Falou tudo. 12 meses. Que acrescenta, Vai acrescentar. Queridos, é verdade isso, sabe? Muitas das vezes o seu filho, ele não vai para a igreja, não é porque ele não tem Jesus, é porque ele não vê Jesus na sua vida. Você, pai, que às vezes luta para o seu filho ir para a igreja, é porque aquilo que está na sua vida não está atraindo o seu filho. Ele não vê mudança em você dentro da sua casa. Então, você tem que ser crente primeiro para o seu filho, para a sua família dentro da casa, dentro da sua casa, para depois você ministrar aos outros, né? Nós estamos querendo começar com os confins da terra. Os confins da terra é o último lugar onde nós temos que ir. Primeiro nós temos que estar em Jerusalém, depois nós temos que passar por Samaria e depois chegar aos confins da terra. Então, o que o Daniel acabou de falar é a maior verdade, sabe? O filho vai ver a mudança no pai. Ele vai ver que o pai está mais amoroso, o pai está mais atencioso, o pai está diferente dentro de casa, sabe? E isso vai atrair o filho. Meu filho, vão na igreja comigo. Ele vai sentir confiança de estar indo. Mas como? Se você está há trocentos anos na igreja, o seu filho cresceu te vendo na igreja e ele não viu mudança nenhuma na sua vida, o que vai fazer ele ir para a igreja? Pela sua vida é muito difícil, ele vai pela misericórdia de Deus. Então, essa colocação do Daniel foi perfeita. Amém? O que a gente pode colocar dentro da colocação que ele fez é, por exemplo, igual no meu caso, que eu me converti antes de ter filhos. Meus filhos foram criados indo na igreja, participavam de escola dominical de crianças e tal. Chega numa certa idade que a Bíblia nos coloca isso. É a idade da escolha. Eu falo isso com meus filhos, né, e falo isso com qualquer um. Chega numa certa idade que os seus filhos você não manda mais neles, né? Vamos colocar assim, lá vamos colocar com 14 para frente, né? Não tem como você vai na igreja, não vou te arrastar. Não dá para fazer isso, porque ele já está numa idade de escolha, né? Aí entra a mesma maneira que o Daniel falou. Eu tenho que mostrar para eles que é necessário estar com Deus, intimidade com Deus, e é necessário congregar, porque na Bíblia fala que é necessário congregar, mas só palavras não funcionam. Eu tenho que mostrar para eles por que é necessário congregar. Então, ainda que eles tenham crescido na igreja e tal, não adianta eu pegar assim, vem cá que eu vou te levar. Não vai funcionar, eles vão tomar raiva da igreja, não vão para a igreja, não vão participar de nada, e ainda vão sair da presença do Senhor, que é pior, né? Então é necessário que a gente tenha um testemunho. É necessário que eu saiba falar e demonstrar a necessidade de estar na presença de Deus na igreja. Verdade, porque algo que para mim é muito emocionante é, por exemplo, quando eu estou tocando um violão, que eu estou tocando uma música, alguma coisa, que o Pedro está brincando. E eu escuto ele solfejando a canção, e ele cantando. Mas onde que ele aprendeu isso? Onde que ele viu isso? Não é na igreja. É de convívio dentro de casa, dele ver às vezes a gente louvando, a gente fazendo alguma coisa. Algo impressionante, quando, por exemplo, ele está com medo de alguma coisa, ou ele está sentindo alguma coisa, ele, vamos orar, mamãe, vamos orar. Entendeu? De uma criança pedir para orar. Por que ele pede para orar? Porque ele sabe que Deus vai resolver o problema dele, que Deus vai resolver a situação dele. Mas onde ele tem aprendido isso? Onde ele tem visto isso? O exemplo na casa. Entendeu? Um dia eu e a mãe dele vamos faltar a ele. Nós não vamos poder guiar ele por toda a vida, mas algumas coisas que ele pegou da gente vai ser base para ele. Então você pai, você mãe, você tem que ser a base para o seu filho. Sabe por quê? Porque uma base bem consolidada, uma base bem feita, você pode construir o que você quiser em cima. Você pode fazer um prédio em cima de uma base bem formada. Então, se o seu filho, desde agora, ele tem uma base, ele enxerga em você algo que
que é sólido, ele pode construir a vida dele em cima disso. Então nós estamos tendo essa segurança de que o Pedro está sendo bem encaminhado. Mas é mérito nosso? Não, porque Deus tem guiado a vida dele. Então, de onde os meninos da tirania, gente, que tem que orar para curar alguma coisa, que tem que orar para tirar o medo, onde ele está tirando isso? Então, é Deus fazendo nas nossas vidas. Amém? Amém. A Alessia até comentou, eu brinco muito com o meu pai, mas respeito muito ele, na hora que a gente estava falando da relação dos pais. Isso mesmo. Queridos, você que está entrando aí, a gente está com muitos visitantes na live, seja muito bem-vindo. Você que está chegando por agora, a gente está com um bate-papo. E gostaria muito de convidar você. Você pode estar participando também deste bate-papo, comentando, perguntando, pode ficar à vontade. Neste momento a gente está falando muito da relação do pai e filho. Mas se você quiser fazer qualquer outra pergunta a respeito de trabalho, a respeito de amizade, né? Nós estamos falando de relacionamentos, né? Então você que está nos assistindo, fique à vontade, pode fazer sua pergunta, pode fazer seu comentário. Você está sendo visto, você será muito bem-vindo à nossa página, a participar conosco. E você que quer de alguma forma fazer uma pergunta, mas às vezes não quer aparecer, né? Você que tem o nosso WhatsApp aí, pode estar mandando para as meninas da comunicação, para os pastores que estão com o celular. Você pode ficar à vontade para participar conosco. Amém? Nós queremos abençoar a sua vida e alcançar e tirar todo tipo de dúvida, questionamento. Às vezes você acha assim, é uma pergunta boba, mas é importante. Às vezes outro que não tem coragem, ou às vezes outro que está abrindo a live ali, quer ouvir essa pergunta e essa resposta. Amém? Aleluia. Amém? Vamos para outra pergunta. Oração em família. Pastor Rodrigo, você falou, né, a questão de dar o exemplo, né, em questão do Pedro, quando ele fala, papai, vamos orar, né? Sentir essa necessidade de estar orando. O que você diz? O que vocês têm a dizer em relação à oração entre a família? Amém. Eu não digo somente a oração em família, porque a oração ela vai chegar a um determinado momento que ela vai fazer parte, né, da família. Mas se você não consegue fazer uma alimentação, vamos dizer, se você não consegue fazer uma alimentação em família, você não vai conseguir orar em família. Se você não consegue assistir um programa de televisão em família, você não consegue fazer outras coisas em família. Sentar numa mesa para almoçar. Se você não consegue sentar na mesa para almoçar, olhando no olho, conversando, sorrindo, se você não consegue ter momentos de alegria em família, você não tem o porquê orar em família. Entende? A base de tudo, entendeu? É o relacionamento em família. O relacionamento em família, ele vai gerar intimidades em família. Vai gerar você orar em família, vai gerar você ter conflitos. Vamos sentar aqui para nós resolvermos esse assunto. Fulano de tal perdeu média esse ano e vamos discutir esse assunto. Fulano de tal está querendo começar a namorar. Então, se você não tem essa intimidade de sentar e se relacionar em família, de um saber a dificuldade, o problema do outro, como que você vai conseguir orar em família? Deus, ele quer primeiro que nós tenhamos uma comunhão, uma junção, uma cumplicidade entre nós, porque vai chegar um momento que a oração, ela vai ser como o respirar dentro da casa. É normal, vai ser uma necessidade, entendeu? Vai ser algo que vai fluir. Então, porque não adianta eu amar a Deus que eu não vejo e não ter uma comunhão e uma intimidade com aquele que está comigo, com aquele que acorda comigo todo dia, com aquele que está comigo todos os dias. Isso serve para todas as famílias, sabe? Não se tem mais aquele sentar na mesa, porque sentar na mesa de conversar, de ter... Sabe, você às vezes é mais amigo, você tem mais intimidade com pessoas lá fora
do que os de dentro da sua casa, com os de dentro da sua família. Entendeu? Há relatos do seguinte, que você nem se sente amado, você nem se sente, eu nem me sinto parte dessa família. Se você não se sente nem parte dessa família, como é que você vai orar com essa família? Suas orações não vão passar do teto. Então, você tem que ter essa intimidade primeiro, antes de você até orar, né? Então, mas o pastor está falando que a gente não tem que, não, é orar. Mas para que a sua oração tenha um fundamento, tenha uma base, você tem que ter uma intimidade com a sua família. Então vamos lá. É uma pergunta que a gente teve hoje cedo, né? Gostaria de saber sobre convite para ser padrinho ou madrinha em casamentos de outras religiões, mesmo sendo no civil. Ah, tá. Colocou ali outras religiões. Então, quando abrange outras religiões, eu estava até discutindo isso aqui com o pastor Normandes. Vamos lá. Essa abordagem é algo muito, mas muito complexo. É algo assim bem difícil. Mas nós vamos tentar, quando a gente tem dificuldade, por exemplo, quando eu tenho uma dificuldade em esclarecer algo ou de saber algo, eu vou jogar, eu sempre jogo, sempre não tem aquela como fala? Regra de física, não, fórmula. Física não tem a fórmula. Quando eu tenho algum problema que eu não consigo resolver assim de cara, eu sempre uso a fórmula de Cristo. Qual é a fórmula de Cristo? Como Cristo agiria nessa situação? Como Cristo agiria fazendo dessa forma? Se alguém chegasse para Jesus de uma outra tribo, de um outro povo, será que o Senhor poderia ir lá e abençoar o meu casamento? Como Jesus responderia? Será que Jesus responderia assim: você é judeu? Não, então eu não posso. Ou então, e se a pessoa respondesse para Jesus assim: eu não sou judeu, e a pessoa falasse assim para Jesus: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus mestres, assim como a mulher falou para Jesus. E isso comoveu o coração de Jesus pela fé que ela tinha. Então, quando a pergunta é o casamento em outra religião. O casamento, deixando bem claro que o casamento ele não foi constituído por nenhuma religião. O casamento ele foi constituído por Deus. E Deus, ele não está vinculado a nenhuma religião. Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus não é budista, Deus não é espírita. Deus ele não tem uma religião. E o casamento, quando foi instituído por Deus, lá no Éden, né? Essa aqui agora é carne da sua carne e osso dos seus ossos. Você vai chamar mulher, porque da sua costela ela foi tirada. Então ela é parte de você. E lá em Mateus capítulo 19, verso 6, se eu não me engano, diz que o que Deus uniu, o homem não tem poder para separar. Então, quem uniu? Quem uniu foi o pastor? Quem fez a união foi o padre? Quem fez a união foi o juiz de paz? Não. A palavra diz que o que Deus uniu, o homem não tem poder para separar. Então, o casamento é algo que nenhuma instituição pode abraçar e falar: o casamento é nosso. O casamento fomos nós que instituímos. Não. O casamento foi algo criado no coração de Deus. Então, até mesmo para que nós não, vai muito agora da sua consciência. Vai muito da sua consciência, até aonde a sua consciência te permite ir, até onde a sua religiosidade te permite ir, até onde a sua religiosidade te permite participar.
Porque tem religiões, tem igrejas evangélicas. Um exemplo, tem igrejas evangélicas que são de outras denominações, que se você passar na rua e o cumprimentar com a paz do Senhor, ele não vai te cumprimentar de volta. Tem igrejas evangélicas que se você parar no meio da rua e pedir para alguém fazer uma oração por você, ele vai falar que ele não pode fazer uma oração por você. Então uma igreja dessa, se você te chamar para ir num culto na sua igreja, é lógico que ele não vai, né? Então tem esses segmentos. E eu penso o seguinte: quanto mais embrenhado, quanto mais inserido na religião eu estou, menos eu consigo enxergar o amor de Cristo em situações. Imagina, quanto mais preso em religião eu estou, mais distante de Deus eu estou. Agora imagina Jesus sendo privado do seu primeiro milagre, quando ele foi convidado para as bodas. Aí Jesus vira e fala o seguinte: eu não posso ir para o casamento, porque eu vim não para ir para casamento, eu vim para salvar, eu vim para curar, eu vim para libertar, eu vim foi para morrer na cruz. E se eu for no casamento, eu vou sair fora do meu propósito. Eu não posso ir no casamento, porque lá tem bebida alcoólica. Jesus, ele foi responsável até pelo buffet do casamento. Jesus foi responsável por levar alegria naquele casamento. Então, se Jesus fosse um fariseu, se ele fosse um religioso, Jesus não iria naquele casamento. Lembra que eu disse que Jesus ele veio para desmistificar? Jesus veio para embaralhar as coisas. Jesus veio num contexto onde prostituta vivia com prostituta, ladrão vivia com ladrão, fariseu vivia com fariseu, onde publicano vivia com republicano. E Jesus, quando Jesus veio, Jesus, não, vamos misturar isso aqui. A prostituta passou a fazer parte da sociedade, o ladrão passou a crer, o cobrador de impostos passou a ser discípulo. Então Jesus ele veio para fazer isso aí. E quem faz essa separação? Nós que fazemos essa separação. Onde Jesus misturou, nós estamos querendo separar. Jesus vem e rasga o véu e nós estamos com a agulha atrás querendo costurar. Então, eu posso participar de uma cerimônia, de uma outra religião. Eu, como pastor, eu não sou louco de te falar, pode. Ou eu falar com você, não pode. É algo da sua consciência. Sabe por que é algo da sua consciência? Porque você tem que pesar várias coisas, entendeu? Às vezes é alguém da sua família, uma irmã sua, um irmão seu, te fez um convite, aí você fala, não vou. Aí, você perdeu uma grande chance de falar de Jesus para ele, de mostrar o Jesus que vive na sua vida para ele. Por quê? Porque você fala que eu não, então quer dizer, eu não posso misturar com você. Não, pelo contrário, vou sim, vou lá, vou abençoar, porque se lá é um ambiente que não tem bênção nenhuma, quando eu chegar, o Jesus que está em mim vai abençoar o seu casamento. Por minha causa, o Jesus que está lá vai abençoar o seu casamento. Então, eu vou. Entendeu? Isso também, queridos, ao contrário, pode trazer um grande problema na família. Você pode ficar mal visto na família. Você pode ficar assim, sabe? Não vamos chamar fulano para nada não. Fulano não participa de nada. Depois que virou crente, virou um entojo. Não participa de mais nada. Não quer participar de mais nada. Nosso Deus, não, se for para virar crente e ficar chato desse jeito, eu prefiro não virar crente. Mas agora, você aceita Jesus, você fica mais alegre do que você era antes. Você fica mais festeiro do que você era antes. Hoje em dia você participa da festa do início ao fim, não é? Porque você participa da festa lúcido. Porque antes você participava da festa o quê? 40 minutos, 1 hora. Porque depois de 1 hora de festa você está bêbado, você não está vendo mais nada. Tem gente que acha que a alegria está na bebida, mas não é. Está na bebida. Então, eu vejo que nesse contexto, somos nós que fazemos o ambiente. O altar está aonde tem sacrifício. É verdade ou não é? O sacrifício, ou melhor, o altar corre atrás do sacrifício. Se eu sou um altar, o sacrifício está ali sobre a minha vida, né? Então, Deus, Ele vai me seguir. Ele está ali comigo naquele lugar e eu
vou fazer a diferença naquele lugar. Então, fica a dica aí. Pastor, pode? Não sei. Pastor, não pode? Também não sei. Pega o que eu te falei, olha o que a sua consciência te diz, olha o que o Espírito Santo vai te dizer relacionado ao ambiente que você vai. Tá? Então, fica essa dica. Alguém quer completar alguma coisa? Então, queridos, dentro disso aí que o pastor Rodrigo falou, nós temos a parte da lei, né, que não vivemos na lei, nós vivemos pela graça, porque Cristo é a graça. Mas temos a parte da lei que diz que a gente não deve misturar com os povos que estavam em volta, aqueles que praticavam coisas esquisitas em volta. Temos esse ponto? Temos. Porém, como diz o pastor Rodrigo, Cristo faz o diferencial. Mas aí você tem que ver a questão de não só a questão de religiosidade, você tem que ver a questão também de pessoas. Vou citar um exemplo. Um casal de namorado, amigo meu, né, tá namorando. Só que o namoro deles é de briga. Você sabe que os dois o tempo todo brigando, discutindo, e não sei o que, e sai na noitada, e bebe, tá. Aí te chama pra você ser testemunha do casamento dos dois. Você vai ser conivente. Você está entendendo? Eu posso, Normando? Não sei. Agora imagine você sendo testemunha de alguém que já está namorando, brigando, festeiro sai, bebe todas, e curte músicas com nível baixíssimo, e você vai ser testemunha. O que pode acontecer lá na frente? Deus pode mudar a vida deles? Pode. Mas pode ser que a presença, que a gente sabe que aí é uma presença maligna, pode detonar o casamento. Você vai fazer o quê? Entende o peso? Porque quando a gente fala de padrinho, você está falando de peso. Você está falando assim, eu serei o padrinho, eu estarei carregando a cruz desse casal. Isso é ser padrinho. Quem não sabe, aprende. O padrinho é aquele que ajuda a carregar a cruz do casal. Então você não é padrinho só para ir lá e levar um presentinho, não. Você é para ir lá para aconselhar, tem momento de discussão, você tem que estar no meio, você tem que estar lá, você tem que dar palpite. Eu sou padrinho, então eu vou dar palpite assim. Não tem esse negócio de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O padrinho tem que meter a colher porque ele é padrinho. Ele tem que ir lá e dar a opinião dele. Não, vocês estão errados, você está errado, homem, você está errado, mulher. Ele tem que fazer isso, é o papel dele. Então quando se te convida, tem a questão da religiosidade? Tem. Mas tem o peso maior, que é como é os dois. Como é as duas pessoas. Como as duas pessoas vivem. Né? E uma coisa interessante, que as coisas que começam errado, se não tiver Cristo no meio, continua errado e vai dar errado. Então, se começou, se o relacionamento já é problemático, você ainda vai ser testemunho do relacionamento que é problemático? Nós resolvemos casar, mas vocês brigam o tempo todo. Aí você vai ser testemunho da briga constante, que vai continuar depois do casamento, né? Eu costumo dizer para algumas pessoas o seguinte: o cara agride a mulher com palavras duras no relacionamento. Quando ele casa, ele bate. Porque ela aceitou aquela humilhação, aquelas palavras duras. Se ele for violento, quando ele casar, ele vai passar a bater. Vai estar junto o dia inteiro, vai Exatamente. estar em casa, vai estar dentro do ambiente. E você vai ser testemunha disso. Então, queridos, a questão não é só a religiosidade. A religiosidade é simples, porque Deus está no meio. Deus te levanta, Deus te direciona, Deus te dá sabedoria. Mas e como é as duas pessoas? Quando tem Deus é diferente. Quando Deus é a terceira corda, é diferente. Porque a terceira corda sustenta as outras duas, para que não se quebre. Então aí é uma coisa. Mas é católico. Católico, por exemplo, é cristão, porque Cristo é a base. Se Cristo é a base, não tem problema nenhum. Mas aí você tem que ter uma consciência. Eu vou poder ser testemunha, segurar o casamento dos dois. É você que tem que pensar. Houve até esse comentário aqui da pastora Regina que diz: testemunhar quer dizer alguém que endossa e concorda. Acho que ir ao casamento é uma coisa, testemunhar é outra. A mesma coisa é ser padrinho ou madrinha. Quem é padrinha concorda com o ato e endossa. Verdade. Concorda e endossa, mas endossa o quê? Quem é padrinho está ali concordando e endossando. O quê? O casamento. E o casamento, o que eu deixei bem claro, é algo que é instituído por quem? Por Deus, não é de uma religião. Então, se fosse assim, só os católicos evangélicos iriam estar casando. Mas não, todos casam. Até quem não tem religião nenhuma casa. Verdade. Então, o casamento, se o casamento fosse algo instituído simplesmente por uma religião, aí nós poderíamos dizer que
religião A ou B, mas não é uma religião, não é religião, é algo de Deus. Então, e vocês, né, a gente falou muito a questão do casamento, mas isso se estende para esse comentário de vocês, a instrução de vocês. Entende? Orientação. Se estende para batismo também? de criança? De criança? Não detalhou, falou batismo. Vamos colocar o seguinte. Colocar de criança. Vamos colocar de criança. Por exemplo, quando se fala em relação ao batismo, isso nós estamos falando de algo que nós cremos, né? Qual é o fundamento do batismo? O batismo ele tem o seguinte fundamento: a morte do velho homem e o nascimento do novo homem, correto? Quem pode batizar? Pode batizar aquele que tem consciência de pecado. Ele tem consciência do que é pecado. E ele está lutando contra esse pecado. Quem pode batizar? Aquele que aceitou Jesus como o único suficiente salvador da sua vida. Esse pode passar pelas águas batismais. Criança tem consciência de pecado? Não tem consciência de pecado. Uma criança, então, pode batizar? Não. Então, quando tem algo, uma instrução bíblica, tem um fundamento pesado sobre a Bíblia, se nós formos aceitar uma situação como essa, nós estamos indo contra princípio. Contra a própria palavra de Deus. Contra a própria palavra de Deus. Lembra lá, o casamento é o quê? O casamento é um princípio de Deus. E o batismo, pastor? Também é um princípio de Deus. Mas o princípio de Deus está firmado. Primeiro, quem batiza? Quem vai ser batizado? Aquele que crê que Jesus morreu e ressuscitou. Que Jesus veio como homem, morreu e ressuscitou. Que crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem religiões que não crê nessa base, que Jesus veio como homem, que Jesus não ressuscitou e que Jesus não é Deus. Uma vez que tem essa base, que pessoas não creem nisso, se você fizer parte dessa cerimônia, você está concordando. Você está concordando com aquilo ali. O casamento é diferente. O casamento é algo instituído por Deus. Está, né? Vamos dar uma polêmica aqui do casamento para ficar bem claro. Ah, pastor, e o casamento homoafetivo? Tem a base bíblica também. Homem e mulher. Então tá a base bíblica lá para explicar. Então não vamos entrar nisso não. Questão do batismo. O batismo, para a pessoa batizar, passar pelas águas, tem que ter esses requisitos. Então, uma vez que eu sei dos fundamentos do batismo, eu posso ir num batismo de uma criança? Não, porque você indo, você está sendo conivente com aquela situação. Então, diferentemente do casamento, o batismo já é algo mais restrito, né? Porque criança não tem que se arrepender de pecado. Jesus, ele batizou quando ele tinha 30 anos de idade, né? Para começar a exercer o seu ministério, né? E nós somos seguidores de Cristo. Então, do jeito que Cristo fazia, nós vamos fazer também. Jesus foi apresentado a Deus. O que os evangélicos assim se diz, o nosso segmento, né? Assim se diz, costuma fazer. Nós apresentamos as crianças a Deus. Quando o normal é quando faz 8 dias, né, de nascido, né? Aí quem fazia circuncisão e tal, e apresentava a criança. Mas nós não temos esse costume de batizar. Nós não batizamos crianças. Porque o batismo é a partir que se tem uma consciência. Então, pastor, pode ir em batismo? Agora sim, muda a situação. Eu te digo, não é correto que você vá no batismo. Vai no almoço depois. Vai no almoço da família.
participa da festa, mas a cerimônia ali, porque é algo que você não acredita. Como você vai em algo que você não acredita? Como que você vai participar de algo que não faz parte da sua realidade? Então, não aconselho participar de batismo. Dá mais uma pergunta ainda? Tá? Ficou claro isso aí, queridos? Amém. Ficou. Isso. Tiver dúvidas, pergunte mesmo, querido. Não entendi, quero outra explicação. Pastor Rodrigo, pastor Norma Daniel, tá aí. Igual exemplo, tem quem participa de, por exemplo, lutas marciais, né? Aí vai ser o meu batismo lá que eu vou trocar de faixa. Tem uma cerimônia ali, você vai se batizar e tudo, mas não fala de Jesus, não tem a cerimônia, não tem nada a ver. É um batismo, então é complicado, né? Então tem batismos aí que batismo de sangue, então vamos ficar esperto nessa aí. Então vamos lá. Outra pergunta. Eu sou evangélica e minha amiga é de outra religião. Como tratar desse assunto falando a verdade, sem ofender e sem acabar a amizade? Bom, aí nós temos que ter o seguinte. Quando a pessoa fala outra religião, aí ela abre uma gama de coisas. Porque, por exemplo, satanismo é religião. Tudo que envolve a parte espiritual é religião. Se não tiver parte espiritual, é só filosofia. Tá? Então a gente tem que ter isso na cabeça. Se não tem espiritualidade, é filosofia. Se tem espiritualidade, é religiosidade. Pode ser satanismo, pode ser o que for. Se tem falando de anjos, de espírito, é religião. Então, quando a gente vai tratar desse tipo de assunto com alguém que não segue, não confessa o mesmo propósito que a gente confessa, aí você vai falar assim, eu uso a Bíblia como regra de fé. E vai explicar dentro da Bíblia. Cabe a pessoa ser consciente e receber ou não. É lógico que tem horas que dá muita discussão, mas o cristão em si não discute. Ele pega a Bíblia e fala assim, eu sigo essa regra. Ele não discute, ele só mostra. E a pessoa vai aceitar ou não, mas aí é questão da pessoa. Entende? Não dá para você enfiar na cabeça da pessoa o que você pensa, o que você crê. Você vai mostrar para ela dentro da palavra do Senhor como Deus traz, como a revelação é feita. Se a pessoa vai aceitar, beleza. Ainda mais se é amigo. Se é amigo, então ela vai ouvir, vai aceitar. Se for amiga mesmo. Ou vai ver sua mudança mesmo. Exatamente. E vai entender, não entendo o seu ponto, então pronto, acabou. Porque é amizade. Mas se for amizade mesmo, quando vai virar discussão, você fala assim, não, eu penso dessa maneira, porque a Bíblia me ensina dessa maneira, não tem como. Até mesmo porque você tem que sempre olhar a oportunidade, né? Você tem amigos que não são evangélicos ou são de outra religião. Eu ficaria muito preocupado se você largasse o evangelho e fosse para uma outra religião, né? Porque quer dizer o quê? Que você não tinha base, você não tinha um fundamento, né? Mas uma vez que você tem fundamento, que você tem base, é até interessante que você tenha esse tipo de amigo. Imagina lá na sua coroa, lá na sua coroinha, o dia que tiver uma estrelinha lá do seu galardão, que você conseguiu pegar um amigo seu que era espírita e fazer com que ele acreditasse no Deus único. Ou que se você tivesse um amigo que era de um outro segmento completamente contrário do seu e você conseguiu, sabe, queridos, fica bem claro que a religião, ela atrapalha muito. A religião atrapalha o serviço, atrapalha o propósito de Cristo. É necessário que nós tenhamos uma religião, um segmento até mesmo para nos identificar, né? Mas se nós formos falar da religião, é muito complicado. Tanto é que o povo fala sobre religião e sobre time e religião, a gente nunca discute. E time, religião e política a gente não discute. Quem disse isso? Discute sim. Você que tem esse argumento é porque você não tem uma base, não tem o que dizer, entendeu? Se você não sabe defender o seu Jesus, se você não sabe defender aquilo a qual você crê, então
é mais fácil você falar, então a gente não discute isso aí. Não, discute sim. Você vai falar do Jesus que você serve. Então, a melhor forma de você ter esse relacionamento é você viver o verdadeiro evangelho. Mas sem confronto, não tem como, porque o reino de Deus é um reino que confronta. É um reino que ele vai confrontar todo o tempo. Se o seu amigo bebe, fuma, prostitui, e se você não bebe, não fuma, não prostitui, segue correto, as suas atitudes corretas vão estar acusando as atitudes dele, sem você precisar de falar nada. Não tem como. O reino de Deus é um reino que veio para confrontar, que incomoda. O reino de Deus incomoda mesmo, não tem jeito. Agora, se os seus amigos deixarem de ser seus amigos porque você fala a verdade, o que você prefere? Falar a verdade ou falar mentira e ter os seus amigos perto de você? É melhor falar a verdade, perder 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8, mas continuar com a verdade, né? Sem virar aquele crente chato, né? Mas fala a verdade. Uma questão disso, queridos, um exemplo bem simples. Você pega uma bula de um remédio na tarja mais pesada, tarja preta, tira lá a profilaxia dele e lê só a reação adversa. Você não vai tomar aí, não? Você nunca vai tomar, porque o que tem lá na reação adversa... A dipirona. Se você for tomar... Se você for olhar as coisas contrárias da dipirona, você não bebe não. Exatamente. Então você tem que... Qual que é a necessidade de ter, igual o pastor Rodrigo falou, ser como Jesus? Sentar no meio daquelas pessoas que a sociedade critica, para mostrar que eu sou diferente e que através de mim eu posso fazer com que aquela pessoa seja diferente. E eles veem a mudança em você. Exatamente. Porque senão, vou fazer igual os antigos lá, os padres, né? Não era nem padres, chamava, não eram os vigários na época. Ia lá para os montes, ficava lá, escondido lá. Eu sou religioso, eu sou santo, não posso misturar no meio do povão, não. Aí não adianta. Em relação ao confronto, você pode esperar para você ver. Jesus era um homem manso, tranquilo, eles queriam apedrejar ele, porque ele falava a verdade. E a verdade tem vezes que ela confronta. A verdade às vezes tem vezes que ela dói. Paulo foi apedrejado por quê? Por causa da verdade. Então, queridos, a verdade muitas das vezes dói. Então tem que falar, entendeu? Ó, você está no pecado mesmo, tá? Não é desse jeito você vai realmente para o inferno. Então é verdade. E falar e demonstrar. Você demonstrando. Falando e demonstrando. Você demonstrando, você pode achar que não tem ninguém te observando, mas vai ter sempre alguém te observando. Sempre pode tem ter alguém certeza. de olho em você. Pode ter certeza. Isso aí. Queridos, a pastora Regina falou, verdade, aquele que não desapontar pai e mãe por minha causa não tem parte comigo, e isso envolve amigos, né? Queridos, mais 2 perguntas? Então, a nossa produção liberou mais 2 perguntas. Olha! Vamos lá. A produção hoje está boazinha. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos lá. Como melhorar e como devemos nos relacionar melhor com os nossos netos? Com os netos. Olha, essa questão do neto, porque é a seguinte: os avós, tudo que os filhos não podiam fazer, eles não deixavam os filhos fazer, eles deixam os netos fazer. Ser avô, me entendem os avós, viu? Porque eu tenho minha sogra, meu sogro, minha mãe. Avô é ser um pai sem tanta responsabilidade de gerar caráter. O pai, muitas das vezes, não deixa o filho fazer o que quer, porque ele precisa moldar o caráter do filho, com um não, com uma chinelada de vez em quando, com as varadas. Isso é função do pai, moldar o caráter do filho, e o filho precisa enxergar isso no pai, que o pai é aquele que coloca limites, o pai é aquele que estabelece. O avô, ele já passou por isso com o filho, e agora que é a fase dele curtir
de deixar o menino fazer o que o menino quer, de deixar o menino pular, de o menino riscar as paredes, subir em cima do sofá, que eram limites que ele tinha que impor sobre os filhos, porque ele precisava moldar o caráter do seu filho. Mas, agora, como se diz, ele passa o cajado para o seu filho e ele vai estragar o seu filho, o neto. Então, o avô é um pai sem a responsabilidade direta de moldar o filho. Essa é a minha visão. Mas todas as obrigações que se implica para o pai, implica também para os avós. Não irar, não igual não faz com os pais. Os netos para com os avós têm a mesma obrigação para com os pais, porque avô é pai duas vezes, né? Então, se você honra o seu avô e a sua avó, você vai ter o galadão tão dobrado. E se você desonra, o juízo também é dobrado. Então, as mesmas obrigações que você tem para com seu pai, você também tem para com seus avós. Então, esse é o relacionamento. O mesmo relacionamento que você tem com seu pai, você vai ter com seus avós. Beleza? Querida, a gente recebeu 2 perguntas aqui, né, no bate-papo de hoje, que fala da pastora Janete, né, os benefícios e malefícios entre a amizade entre uma pessoa casada e a solteira. E a outra pergunta é: e se chamarem para ser padrinhos do batismo? Como responder os pais? Que é aquela questão que a gente estava falando do batismo. Então, se, por exemplo, os pais chamarem, né, o casal para ser os padrinhos. Só que o que acontece? Nós vimos essas perguntas e nós vimos também outras perguntas pelo WhatsApp que eu também recebi aqui. Só que realmente a nossa internet já assim, se esgotou mesmo, já está travando. Então, assim, por hoje, nós vamos preferir dar essa parada e vamos dar uma continuidade quarta-feira que vem. Né? Nós recebemos perguntas também das salas de vídeo, né, de outras pessoas que nós recebemos. Então, para você que é visitante, eu não esqueci a sua pergunta, só que realmente o nosso tempo aqui já está se esgotando. Nós queríamos ficar aqui muito tempo falando mais para vocês. Então, assim, você que nos visita, não é que a gente não viu sua pergunta, não é que a gente não quer falar da sua pergunta aqui, não. É só mesmo por causa do nosso momento, mas nós queremos convidar você que assistiu essa live, né, do início ao fim, ou pegou no meio, pegou algumas respostas, para que você fique ligado, porque semana que vem nós vamos estar aqui no mesmo horário, às 20 horas da noite, e vamos estar falando as perguntas, vamos estar nos dando a instrução. Te pedimos perdão porque o nosso tempo é pouco, nós recebemos muitas perguntas hoje, glória a Deus, para você mesmo que quer saber, quer tirar a sua dúvida, mas realmente o nosso tempo está se esgotando. Então, assim, não fique triste nem decepcionado, que semana que vem nós vamos dar ênfase a essas perguntas, tá bom? Nós vamos estar fazendo uma oração aqui para encerrar. Agradecemos muito, muito você que ficou aí conectado conosco, né? Não esqueça de curtir. Nós já vamos estar jogando também no YouTube, para estar disponível para você também que quer assistir, tá? Então, fique ligado nas nossas redes sociais, porque semana que vem, às 20 horas, vamos estar aqui novamente com bate-papo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, né, pela sua presença, pela sua participação, né, que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Espero que as suas dúvidas possam ter sido sanadas, né, e que o Senhor venha enriquecer dia após dia o seu coração. Amém? Pai querido, nós te adoramos, te agradecemos por essa noite, por cada um, ó Deus, que está aqui, por essa equipe que o Senhor tem colocado no nosso meio, por cada família que está aí, Senhor, no seu lar, na sua casa, para cada um, ó Deus, a qual essa palavra entrou na sua casa. Pai, abençoa, guarda, protege, traga os seus livramentos sobre eles. E que o amor de Deus Pai, a graça e as doces consolações do Espírito Santo estejam reinando sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Ótima noite para todos. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite.